Oi, gente. Eu comecei a postar há pouco tempo aqui nessa rede social. E aí, antes, eu postava muito treino de academia aqui. E desde que eu comecei a estudar para concurso, eu parei as postagens de treino. E comecei a postar conteúdos de estudos. Então, eu vim aqui hoje falar para vocês sobre a minha caminhada até hoje nos estudos de concurso. Eu comecei a estudar em 2023, em agosto de 2023. Queria carreiras policiais. Então, eu queria ser polícia. E aí, estudando no cenário naquele momento, eu vi que eu ia estudar pro concurso da PRF, que ainda não saiu. E aí eu tenho bom tempo para me preparar para esse concurso. Só que eu precisava, como eu estava iniciando, eu precisava ir para o cursinho presencial. E aqui na minha cidade não tinha presencial para PRF. Então eu fiz um curso presencial para o concurso da AMC, que é a Autarquia de Trânsito de Fortaleza, que estava perto de sair o concurso. Então, com 2 semanas, meu pai veio a falecer. E eu segui firme nos estudos. Isso me abalou, mas eu continuei seguindo os estudos. E aí, em setembro, o estado da AMC saiu, né? E foi aquela loucura. Desde o início, eu nunca estudei fofo. Eu estudei sempre muito pesado. Então, foi assim, insano naquele momento pra mim. E eu comecei a estudar muito. Foi meu primeiro concurso, que eu estudei bastante. E a prova era em dezembro. Então, a estação em setembro, a prova em dezembro. E a prova tinha mínimo pra tudo. Era mínimo de 60% por disciplina e da prova toda, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? Muita gente nota alta não entrou, porque a prova veio muito pesada em direito administrativo e ética. E o pessoal não fez o perfil, né? Eram 10 questões e tinha que acertar 6. Isso. E nessa daí, eu fui muito bem na administrativa. Eu fiz 8 administrativa, eu fiz 8 de ética, mas em direito constitucional, eu só fiz 5. Era pra ter feito 6. Eu atribuo isso, perdi muito tempo em raciocínio lógico, por ego, né? Eu queria fechar raciocínio lógico. Então, realmente eu fechei, mas eu perdi muito tempo. E aí o direito constitucional ficou nos últimos 15 minutos de prova. Então, e era uma prova que tinha um pouquinho de texto, assim, não tão longo, mas também não era curto. Então, você tinha que pensar um pouquinho. E aí eu não tive muito tempo para responder direito constitucional. Tanto que eu vi uma questão de remédios constitucionais. Vocês acreditam? E aí, nessa, eu não passei. E aí, quando passou esse concurso, né, eu não me deixei abater. Eu passei uma semana ali sem estudar, analisando bem o cenário, se eu ia realmente continuar estudando para carreiras policiais. Para quem não sabe, o meu esposo, ele é militar, mas ele sempre apoiou eu estudar para a minha área. Eu sou formada em ciências contábeis desde 2016. Na época da faculdade, eu sempre dizia que queria estudar para a minha área, para auditor fiscal da Receita. Só que, assim, eu não conhecia ninguém que estava para essa área. Então, quando você não conhece ninguém, se torna uma coisa muito distante, muito longe da sua realidade. Você acha que você não é capaz. E aí, analisando o cenário, eu decidi estudar para tribunais. Especificamente para o Tribunal do Trabalho, TRT7, porque nós estávamos já em dezembro de 2023 e a previsão era que saísse em julho de 2024 do TRT7. E eu gosto muito dessa área trabalhista. Então eu comecei a estudar para o TRT7, fui para um cursinho presencial, e nesse cursinho tinha um combo, que era o TRT7 com o TSE, porque o TSE também estava previsto para sair. E aí eu me matriculei nesse combo. Mas, gente, o TSE, eu não gostava de direito eleitoral, assim, eu não gostava mesmo, mas eu ia para as aulas. E isso começou as aulas em dezembro. Logo depois, em janeiro de 2024, em janeiro, saiu o CNU 1. E eu me inscrevi para o cargo de AFT. Já que eu estava estudando para o TRT, eu ia conciliar os dois porque eram carreiras trabalhistas. Só que eu me vi o dia todo estudando pro AFT, o dia todo. E só à noite eu ia para o presencial para estudar o TRT. Então, não durou muito tempo essa conciliação. Eu passei umas 2 semanas assim. E depois eu migrei o meu cursinho do presencial da área de tribunais para o AFT. E eu fiquei até agosto estudando para o AFT. A prova foi em agosto. A prova seria em maio, só que foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul. E o meu planejamento era fazer a AFT em maio e depois migrar para os tribunais que ia sair TRF, ia sair TRT, ia sair o TSE. E todos os 3 eu iria fazer para contador, para minha área, que eu já tinha decidido que depois disso eu ia estudar para minha área. E aí eu já tinha me inscrito quando o AFT foi adiado, então eu não tive a oportunidade de estudar para os tribunais. Perdi alguns concursos aqui também do estado, porque eu optei em focar realmente no AFT. E aí a prova passou, foi em agosto. Quando passou a prova em agosto, 18 de agosto, o TRT7 já era dia 1º de setembro, então não tive tempo de estudar, mas eu fui lá fazer a prova, fiz a prova do TRT7, fiz a prova do TRF, e assim, não tive tempo nenhum de estudar, né? Fui lá fazer e reprovei. CNU também não passei. E aí, logo após a prova do CNU, dia 6 de setembro, o meu irmão veio a falecer. Outro baque, né? Foi outro luto, mas também não me deixei bater, continuei estudando, até porque agora minha mãe só tinha erro. Então, assim, eu me impulsionei mais em estudar. E aí, depois disso, eu tive que recalcular a rota. E ainda tinha o TSE para fazer, para contador, que eu já estava inscrito, e o TSE também foi adiado para dezembro. A prova era em setembro, mas foi adiado para dezembro, porque devido às enchentes. E aí eu tinha exatamente 70 dias para estudar. E aí a prova, eu tinha 70 dias para estudar para o TSE. Eu fiquei muito na dúvida, porque o TJ do Ceará também estava prestes a sair, se nós estávamos ali em setembro de 2024. E eu fiquei muito na dúvida por dia e dia se eu estudava para o TJ, para contador, fazia ali uma base, um pré-edital bem feito, ou entraria naquela coisa insana, louca de pós-edital do TSE. Mas aí eu analisei que as matérias do TSE para contador seriam basicamente as mesmas matérias do TJ.
As específicas são as mesmas, assim, geralmente para cargo de contador as específicas são as mesmas em tribunais. Então eu decidi contratar uma orientação de estudos que oferece concurso com a minha orientadora, é o A6, e eu decidi fazer esse pós-edital do TCE, que foi esse ano. Eu estudei de domingo a domingo, e ele foi bem sério comigo, o orientador, ele falou assim, olha, você vai ter 70 dias para estudar, não vai ter como ver a base, né, teórica, você vai estudar só uma única vez o edital e por questões. E foi muito difícil, gente, assim, foi muito, muito, muito difícil. Não tinha feito base, não adianta vir dizer que você tinha uma base, não tinha, tá? Eu me formei em 2016, nós estávamos em 2024, então assim, muita coisa eu tinha esquecido. E foi por questões, mas assim, eu fiz muitas questões, eu fiz em torno de 4.320 questões, entre questões no TEC, PDF, simulado, eu fiz muitas questões. E eu fiz muitas questões porque eu não sabia se certo ou errado. E assim, o tempo todo eu fiz esse estudo do TCE, sempre falando nas minhas redes sociais, dizendo o seguinte, eu estou estudando para o TCE, mas aqui é só um esquenta para o TJ, porque eu sei da dificuldade que é passar no tribunal, eu sei muito bem, e sempre estou concorrendo com muitas pessoas que já estudam há bastante tempo. Então, aqui é só um esquenta, e eu fui realmente fazer a prova sem peso. Sem aquela sensação de eu tenho que passar, é o concurso da minha vida. Fui fazer a prova tranquila, respondi a prova, fiz a redação, eram 45 linhas, e quando o resultado veio, dia 15 de janeiro, que foi o dia do aniversário da minha mãe, e o dia de aniversário de casamento, eu vi o resultado por volta de meio-dia, eu não tinha entendido que eu tinha passado. Eu só vim entender mesmo assim lá para as 5 horas da tarde, né? Que realmente a próxima fase já era entrega de títulos e não ia ser mais eliminada. A CBRASP, ela ia aprovar 200 candidatos, só aprovou 80. Né? E eu saí da prova, assim, foi minha primeira prova CBRASP, minha primeira prova para contador, minha primeira redação específica. Eu saí da prova sem saber se a prova estava difícil ou fácil, porque realmente eu não sabia se a prova estava difícil ou fácil, porque eu não tinha experiência. Gente, eu não sabia dizer se a prova estava difícil ou fácil, porque eu não tinha experiência. E aí, eu fiquei na posição 70 para contador. Não é uma posição, né, muito agradável, mas enfim. Eu comemorei bastante, porque foi uma luta, né? Passei por 2 lutos nesse processo e a prova foi bem difícil, depois eu fiquei sabendo. E o meu estudo também foi bem difícil, assim, sempre foi um pouco fora da curva, né? Foi só por questões, pouco tempo. Mas o que eu quero dizer é que quando você se dedica e quando Deus quer, é possível sim, né? Foge de todas as estatísticas do que as pessoas falam, do que os especialistas falam. Quando Deus quer, Ele faz acontecer. E aquele improvável se torna totalmente provável. E aí, quando passou o TCE, enfim, eu migrei para estudar, para formar a base para o TJ Ceará. Né? E aí eu comecei meus estudos para o TJ. E aí eu comecei os meus estudos para o TJ, e já estamos em janeiro de 2025. Comecei, fiz todo o planejamento pela LS, e o planejamento da base teórica do TJ acabou, e o TJ não saiu. Nós já estamos em outubro de 2025, e o concurso do TJ ainda não saiu. Então, quando eu terminei essa base teórica, eu falei com o orientador e falei pra ele que eu ia migrar para carreiras fiscais. Porque o meu objetivo final, minha carreira final, sempre foi querer ser auditor fiscal. Desde a época da faculdade, que a gente estudou comigo. Várias pessoas falavam assim, eu quero montar um escritório, eu quero fazer isso. Eu sempre falei que eu queria muito ser auditor fiscal da Receita. Hoje em dia não tem mais esse pensamento tão fechado de ser da Receita, pode ser qualquer auditor fiscal. E aí eu comecei meus estudos para carreiras fiscais. Estou no início do processo, né? A gente sabe que é um processo longo, que demanda muito tempo, muitos estudos, mas estou no início, né? Estou estudando praticamente todos os dias, me esforçando o que eu posso e o que eu não posso todos os dias, né? Tentando ver métodos de estudo, faço a orientação da PLS, sou acompanhada por eles, pelo mesmo orientador que eu assisto. E é isso, né? Dentro desse processo que eu fiz o TSE. Depois do TSE eu fiz algumas provas para contador, para tribunais, só que assim, não estudei para ele. Então assim, eu fiz STM, eu fiz Ministério Público do Ceará, mas eu não cheguei a estudar especificamente para essas provas. Eu estava indo mesmo só para aproveitar o que eu já tinha estudado, né? E fiz também a ACE, acho que a ACE com NAB eu bati na trave, muito na trave. Tipo assim, a CISPA com NAB foi a ACE, eu fiquei por 0,3 fora das correções de redação. E a ACE foi 1,6, acho que era uma questão, era 2 específicas. E eu tenho certeza que a minha redação foi muito boa na ACE. Enfim, não deu certo, né? Mas continuo aqui estudando, né? Esse ano fez 2 anos que eu estou estudando para concurso público, fez 2 anos em agosto. E eu sou muito grata por ter essa oportunidade de só estudar, não trabalhar fora, né? Não sei CLT. Tenho 2 filhas e sou casada, meu esposo super me apoia e super entende como é essa vida de concurseiro, né? Além do apoio financeiro, ele também me apoia psicologicamente, emocionalmente, sempre peço conselhos a ele, porque ele também um dia já foi concurseiro, um dia já estudou também por horas e horas, então ele sabe do processo, ele sabe quanto é difícil, né, o quanto precisa disso, ou seja, o que eu sempre digo, que estudar para o concurso público, não, quando você é casado, você tem filhos, não é um projeto só seu, é um projeto familiar, que exige muito da sua família inteira, não só sua, né, exige o seu físico, né, o seu mental para você estar estudando, mas exige também da família, porque você vai abdicar muito da sua família, dos momentos em família. E eu digo assim, foi aqui em casa a mesma rotina, né, que aqui em casa, por exemplo, hoje é domingo, as meninas estão ali assistindo televisão e eu estou aqui estudando porque eu realmente preciso estudar. É uma carreira muito difícil de passar, que demanda muito tempo, demanda muitos estudos, muito esforço. E eu deixo sempre muito ciente isso para elas, né? Que a carreira que eu escolhi estudar é uma carreira difícil de passar. E é uma carreira que demanda tempo de estudo, muito esforço, mas que quando eu passar vai mudar toda a nossa vida, assim, da água para o vinho. E quando é que isso vai acontecer? Quando Deus quiser. Quando Deus permitir. Então a minha parte eu vou fazendo, estou estudando, estou me esforçando, Deus está vendo. E aí eu vou
esperar o momento que ele vai me dar a graça e a bênção de passar nesse concurso. Lógico que não ficando com o braço cruzado, a gente tem que estudar, tem que se motivar, né? Nem todos os dias eu consigo fazer 4, 6 horas de estudo por dia. Eu faço ali, tem dias que eu sento aqui, fico 3 horas na frente do computador e só faço 1 hora de estudos porque eu não estou conseguindo me concentrar e tá tudo bem. Acho que a constância não é uma linha reta, sabe? É uma linha meio assim. E acho que o segredo de tudo isso é você se manter constante nos seus estudos. Não desistir. Não esconder os obstáculos, porque vão existir muitos obstáculos, muitos que vão fazer você parar pra pensar se realmente é aquilo que você quer. Mas vale muito a pena passar num concurso desse. Então, vai custar muito, né? Custa muito do seu lazer, do seu social, do seu tempo. Então, assim, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, todo mundo passava. Então, o que eu quero dizer é que se mantenham constante nos estudos de vocês. Sempre que se sentir desmotivados, lembre por que você começou. E lembre-se que nem todo dia é 100% produtivo. Às vezes você vai dar seu 1% e aquele seu 1% vai ser o seu 100% do dia e tá tudo bem. O importante é manter a constância nos estudos. Então, gente, nesse período que eu comecei a estudar para contador, não tinha um grupo no WhatsApp que fosse especificamente para contador. E eu decidi criar um, que foi o Conversa de Concurseiro. A princípio, era um grupo que eu achava que ia ter umas 20 pessoas somente, né, e só para contadores. Só que começou a chegar muita gente, e aí eu deixei o grupo em aberto, então é um grupo geral, né, tem vários concurseiros lá, a gente dá dicas, opiniões, se ajuda, e depois eu criei uma biblioteca no Telegram de livros, que não são de concurso, é mais pra galera que gosta mesmo de ler, e aí criamos também a salinha do Discord, que assim, eu adoro usar. Sempre que eu vou estudar, eu já ligo logo a salinha, inclusive, tá ligado? Aqui já tem várias pessoas estudando. E eu acho ótimo pra quem estuda em casa não se sentir tão sozinho. E recentemente eu criei uma comunidade no YPT, pra concurseiros também. Então, eu fiz todo esse movimento, assim, faz, eu acho que pouco mais de um ano que eu posto na outra rede. E aqui eu comecei a postar faz pouco tempo. Então, até o momento, nós estamos em outubro de 2025. E até o momento a minha trajetória foi essa. E vamos para os estudos.